Olá, alunos, estudantes do 8º ano, tudo bem? Espero que sim. Professora Larissa, nossa intérprete a Jéssica. Aula de hoje sobre métodos anticoncepcionais. O objetivo da nossa aula, é continuar aí conhecendo. A gente já conheceu alguns métodos, vamos conhecer alguns outros que também são bastante utilizados. E nesta aula, então, nós vamos falar sobre os métodos que são intrauterinos e que são cirúrgicos, tá? Para a gente começar, aqui nós temos uma imagem, só para representar aí pessoas jovens, adolescentes, mas indiferente da idade. Por que é tão importante que as pessoas conheçam, saibam, tenham informações a respeito dos métodos anticoncepcionais? Será que é só pela questão de evitar gravidez? Não, É muito importante que as pessoas estejam ligadas, estejam conscientes de que métodos anticoncepcionais também podem preservar sua saúde ou podem prejudicar sua saúde. Então, é importante a pessoa ter informação, ter conhecimento para daí saber para ela, para o casal, naquele momento da sua vida, para aquela circunstância atual, qual vai ser o método mais eficaz, mais seguro, e que não prejudique aí nada a sua saúde. Então, conhecer, gente, informação em qualquer área da vida, nunca é demais. Então, todos precisam realmente conhecer sobre esses métodos para evitar gravidez, mas também para evitar doenças que são sexualmente transmissíveis. Todos os métodos vão ter prós e contras, ou seja, pontos positivos e negativos. Então, também mais um motivo aí por que as pessoas devem conhecer, devem se informar, para saber, esse método ele tem um efeito legal assim, ele funciona bem, mas ele também tem esse efeito colateral negativo. Então, é muito interessante a gente conhecer aquilo que a gente vai utilizar, saber quais são os efeitos colaterais possíveis, tá? Por isso, um aconselhamento médico para decidir qual o método mais adequado também é interessante. As orientações médicas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas vão avaliar o perfil da pessoa, vão avaliar o estilo de vida dela, qual que é a rotina dela, Vão avaliar também o histórico familiar. Então, a médica, o médico vai querer saber, na sua família, tem alguém que é cardíaco, tem alguém que tem histórico de AVC, de trombose, enxaqueca, pressão alta, obesidade, uma série de doenças que você também pode ter predisposição a ter. E aí, alguns dos métodos podem piorar a tendência a você desenvolver essas doenças. Por isso que sempre o aconselhamento médico, ele é importante, porque ele vai esclarecer tudo isso para você e vai ajudar a cuidar da sua saúde, tá? Antes da gente seguir, então, temos aqui a nossa primeira atividade da aula de hoje. E a pergunta é a seguinte: a gravidez na adolescência, ela é o resultado da falta de informação. Não sou eu que estou falando isso, tá? Tem muita gente que fala isso. Você concorda com essa afirmação? Se sim, ok, justifica aí, o porquê que você acha. Se não, também vai justificar. Então, exponha os seus argumentos e depois, claro, esse, é um assunto aí que pode gerar muita polêmica, mas que pode gerar muito conhecimento se vocês, em turma, socializarem essa resposta, compartilharem as respostas de vocês, os argumentos de vocês. Afinal, são visões diferentes, Que, mesmo sendo diferentes, não quer dizer que uma está mais certa ou mais errada. Às vezes, aquilo tudo se complementa, ajudando no processo de ensino-aprendizado. Então, com as suas palavras, com o seu ponto de vista, coloca aí. Você acha que é isso? Que tanta gravidez que a gente vê na adolescência é falta de informação? Não é? Por quê? Então, vou te dar um tempinho e já volto aqui.
Vamos lá então para nossa correção? Então é uma questão pessoal, aberta, né? Não apaga nada, lembra de compartilhar lá com seus colegas de turma. A maioria, gente, dos adolescentes que a gente verifica, que a ciência, né, estuda, faz pesquisa, aqueles dados que a gente vê de coleta do IBGE e tal, eles trazem informações do perfil das pessoas. E esses estudos mostram, então, que muitos adolescentes não sabem se prevenir de forma adequada, tá? Não compreendem o método que eles estão usando, como que aquele método funciona, ou muitas vezes, e isso é na grande maioria dos casos, usam o método de forma errônea, de forma errada, né? E aí, claro, uma grande porcentagem desse pessoal adolescente que acaba, né, engravidando muito cedo e tal, também é porque simplesmente não usam o método anticoncepcional, deixam de usar no momento, né? Então, assim, são várias questões, claro, ainda existe, infelizmente, pessoas que têm menos acesso à informação, mas hoje em dia, informação está muito mais fácil do que era antigamente. Então, tem na TV campanhas de incentivo, né, ao uso de métodos anticoncepcionais, de prevenção de gravidez precoce, nos postos de saúde. O preservativo é distribuído gratuitamente. Nas escolas, esse assunto, né, há muito tempo, sexualidade vem sendo trabalhado com vocês. Os pais também têm esse dever de ter essa conversa quando o filho chega na adolescência, né? Tem que ter esse diálogo, porque realmente é um assunto delicado, mas é extremamente importante. Então, pode ser por falta de informação? Até pode. Mas em muitos casos não é a falta de informação. Não adianta nada a pessoa saber na teoria como evitar uma gravidez, só que ela não coloca o que ela sabe na teoria em prática, não é mesmo? Não vai fazer efeito nenhum. Então, é preciso sempre muita responsabilidade, conhecimento e responsabilidade. É isso, né, que muda a nossa vida. E aí, nós vamos conhecer então agora nessa aula os métodos que são de dois tipos diferentes, os intrauterinos e os cirúrgicos, tá? Vamos começar falando dos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos são a ligadura das tubas uterinas e a vasectomia. O que é essa tal de ligadura de tuba uterina? Você já ouviu falar, sim. O nome mais comum, né, é laqueadura, tá? Então, nesse procedimento, o médico faz um corte nas tubas uterinas. Então, nessa região onde há a comunicação entre os ovários e o útero, o médico corta e amarra. Por quê? Para impedir que essas tubas se reconectem, né? Se liguem novamente. E o que isso faz? Quando a mulher ovular, quando o ovócito sair, for liberado e começar a migrar aqui pela tuba uterina, ele não vai ter como chegar mais para cá, né? E aí os espermatozoides que forem lançados não vão encontrar o ovócito. E aí não acontece, então, uma gravidez. Então, a laqueadura, também chamada de ligadura de tubas uterinas, é um método cirúrgico, tá? Então, na mulher, né? Onde são cortadas e amarradas as tubas uterinas, impedindo que aconteça aquele encontro do ovócito com o espermatozoide. Ele é um método, né, que exige, então, vários cortes, várias camadas de pele, de gordura, até chegar lá nas tubas uterinas da mulher. Então, não vai ser recomendado para todas as mulheres, claro. Geralmente, esse procedimento aqui, ele é feito no momento em que a mulher passa por um parto cirúrgico. Ou seja, quando ela não consegue ter o bebê por parto normal, parto natural, e ela acaba fazendo uma cesariana, né? Eles aproveitam que já estão com tudo isso aberto ali e fazem a laqueadura, se for o desejo dela, né? Mas não é um método recomendado, então, para todas as mulheres, tá? E quanto à vasectomia? A vasectomia
É um método também cirúrgico, realizado no homem. Então, o médico vai fazer o quê? Ele vai fazer uma incisão minúscula pelo testículo do homem e vai chegar até os ductos deferentes. Então, lembra que não é diferente não, tá? Não tô falando errado. É ductos deferentes mesmo, é esse o nome. Os ductos deferentes são esses canais que vão levar os espermatozoides até o sêmen. Então, quando o médico faz essa incisão, entra com um bisturi, um objeto lá muito pequenininho, tá? Ele vai cortar ali esses ductos deferentes. Isso quer dizer que alguns dias, depois ali, quando o homem for ter relação sexual, ele vai produzir esperma, sêmen, normalmente, tá? Mas no seu esperma não estarão presentes mais os espermatozoides, porque foi cortado exatamente o caninho, o tubinho, que permitia que os espermatozoides migrassem, subissem até o sêmen. E aí, claro, se não tiver espermatozoide no sêmen, também não vai acontecer gravidez na parceira, na mulher, Então, bloqueia aqui a liberação, tá? Lembra que espermatozoide é produzido dentro do testículo, lá nos túbulos seminíferos. Eles ficam armazenados aqui, nessa região que a gente chama de epidídimos. Então, houve um estímulo, uma relação sexual, os espermatozoides sobem pelos ductos deferentes, vão chegar lá na glândula seminal, vão se juntar ao sêmen, vão passar pela próstata, recebendo o líquido prostático, e aí sim o homem ejacula. Só que o homem vasectomizado, então como foi cortado os ductos deferentes e também amarrados, para impedir que eles se liguem de novo, não vai haver então espermatozoide no sêmen do homem, somente o líquido seminal e o líquido da próstata, beleza? Em razão desses dois procedimentos serem considerados quase que 100% dos casos irreversíveis, tá? Eles não são recomendados para todo mundo. Então, por exemplo, um adolescente vai fazer vasectomia? Claro que não. Por quê? Porque possivelmente vai chegar um momento da vida que ele pode se arrepender. E aí é muito difícil de reverter esse quadro. Pode acontecer? Existe sim cirurgia de reversão, mas nem sempre dá certo, tá? Então não é um método para adolescente, para homens jovens, para homens que ainda não são pais. É recomendado para quem já tem mais de 2 filhos, Para quem já chegou lá, passou lá dos 35 anos, mais ou menos, quando o cara tá seguro. Não, eu não quero mais ter filho, então nós vamos escolher esse método aqui, tá? Não é pra gente jovem, porque pode ser irreversível, E na mulher a mesma coisa. Então, se a mulher adolescente lá, a menina, a moça, eu vou fazer laqueadura. Lógico que não. Primeiro que o médico não vai abrir todas as camadas, fazer uma super cirurgia, porque a menina quer fazer laqueadura, Isso não existe. E segundo que também ela poderia se arrepender, E aí mais tarde seria irreversível. Então é um método para quem já tem filho, para quem já tem uma certa idade, já está bem maduro, bem ciente de que não quer mais ter filhos mesmo. E o que é um método intrauterino? O nome intra significa dentro, uterino vem de útero. Então é um dispositivo, é um material que vai ser colocado dentro do útero da mulher, tá? Ela vai pôr sozinha? Não. Ela vai numa clínica, ela vai fazer o acompanhamento, com o médico e vai colocar esse dispositivo nessa consulta. Então, claro, ela vai ter que fazer exames antes para ver se pode, se tá tudo ok. O dispositivo mais conhecido é o DIU. Essa sigla DIU significa dispositivo intrauterino. Então, ele é aquele materialzinho lá que está na imagem, tá? Como que é o mecanismo de ação dele? Como é que ele age? Então, veja que ele bloqueia lá a passagem de espermatozoides, tá? Então, ele faz, uma barreirazinha lá dentro do útero. Quando os espermatozoides são lançados e começam, a busca pelo ovócito, eles acabam não conseguindo passar lá para as tubas uterinas. Mas, muitos desses dispositivos,
eles também podem ter hormônios. E isso faz com que eles sejam mais eficazes ainda, porque essa liberação de hormônios ali, ela dificulta ainda mais que os espermatozoides sobrevivam e consigam escapar, né, e chegar lá até o ovócito, tá? Então tem vários tipos de DIU, tem os DIUs de cobre, tem os DIUs que são hormonais, né? Quem vai decidir, quem vai saber qual é o melhor para aquela mulher que optar em colocar esse DIU é o médico que faz o acompanhamento da saúde ginecológica dela, tá? Então ela precisa de acompanhamento, precisa de exames antes da colocação e depois também. Porque assim, olha só, vou voltar aqui na imagem. Se a mulher não faz o acompanhamento depois, ela precisa fazer ecografias, ultrassom, para ver se ele está bem posicionado. Se ela não for fazer, esse DIU escapar do lugar ali, ele já não vai ser eficaz. E aí sim, pode acontecer uma gravidez. Então, eles são muito eficazes se feito todo o acompanhamento certinho, né? E eles também têm data de validade. Agora, temos a nossa segunda atividade da aula de hoje. E esta atividade aqui é a seguinte, ó. Agora que você já conhece os 5 tipos de métodos anticoncepcionais, barreira, hormonal, comportamental, cirúrgico e intrauterino, escolhe aí 2 métodos, qualquer dos métodos que a gente viu. Você copia a tabela no seu material e você preenche ela com o método que você escolher. Então aqui coloca o nome do método, né? Por exemplo, camisinha, tá? É só um exemplo qualquer, você pode escolher qual você preferir. Quem utiliza? É o homem ou a mulher que utiliza esse método? Como que ele funciona? Como que é o mecanismo de ação? Quais são os prós? O que ele tem de vantajoso? E quais são os contras, né? O que ele tem de desvantajoso? Então vamos lá, copia a tabela, preencha aí com os métodos que você escolher e nós já voltamos para darmos continuidade.
E então, quais métodos você escolheu? Então, a gente viu vários, né? Mas aqui, só para a gente ilustrar aqui a correção, como é que ficaria? Eu coloquei aqui, então, a pílula e a tabelinha. Então, a pílula é a mulher que utiliza, ela age, né, de forma hormonal. Então, o hormônio sintético, ele vai impedir que a mulher ovule, por isso que ela não vai engravidar. Os prós, o que tem de bom? A comodidade, né? É fácil de utilizar, regula muitas vezes o ciclo menstrual da mulher também, então para algumas mulheres acaba sendo bom. E o que ela tem de desvantajoso? Muitas mulheres acabam esquecendo, tomando errado, e aí a eficácia cai, né? Ela pode engravidar. E, claro, muitos efeitos colaterais, tá? Então isso é algo ruim, né? E outra coisa também aqui, que poderia ter colocado, acabei esquecendo, né? Outro contra é que não é um método que protege contra ISTs, tá? Apenas contra a gravidez. Quanto à tabelinha, também é um método usado pelas mulheres. Como que ele funciona? A mulher vai evitar relações sexuais no seu período fértil. Então ela vai fazer marcações no calendário, naquela semana fértil, ela vai evitar ter relação. É um método seguro? Não, né? Então isso já é um contra, ó. Ele requer muita disciplina, ele requer que o ciclo regular dessa mulher seja extremamente reguladinho, tá? O ciclo menstrual, né? E tem altas taxas de falha. Então ele não é um método seguro, isso é uma desvantagem. Qual seria a vantagem? Que é o método natural. É um método, né, que se a mulher tiver o ciclo reguladinho, não vai interferir em nada na saúde dela, ela não vai precisar tomar hormônio, né? E aí chegamos ao fim desta aula. Então nessa aula nós vimos os exemplos de métodos que são anticoncepcionais cirúrgicos. Então falamos da vasectomia e da laqueadura e falamos aí dos métodos que são anticoncepcionais intrauterinos, que é o caso do DIU, né? O dispositivo colocado dentro do útero da mulher. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula, desse conteúdo, tá? Obrigada pela sua atenção e até mais!